Eu tenho um aspecto muito importante para conversar com vocês. Espero que estejam tranquilos, focados, interessados, para que a gente possa entrar no nosso bate-papo de uma maneira bem informal, mas bem atentos, porque vamos falar de coisas muito importantes. Dispersos nas palestras que eu falo, sempre há uma preocupação de ressaltar para vocês um ponto muito importante. Mas eu paro para pensar, será que foi claro? Será que ficou bem explícito da importância disso? Baseado nessa minha desconfiança, resolvi fazer com vocês um bate-papo hoje direcionado a um único objetivo, para que a gente possa esgotá-lo sob todos os ângulos, para que vocês percebam a importância disso, que é uma questão chamada propósito ou sentido de vida. Entendam, estamos falando sobre o tempo. O tempo, o propósito para o tempo é a mesma coisa que o destinatário para uma carta. A gente não pode chegar e dizer que uma carta pode ser colocada no correio sem destinatário para qualquer um. Em primeiro lugar, a agência de correio nem vai recebê-la, né? Em segundo lugar, provavelmente ela não vai ser entregue para ninguém. Ela vai ser simplesmente descartada e destruída. Ou seja, vai ser perdida a sua mensagem. Todas as coisas na vida têm que ter um direcionamento. É como uma flecha. Imaginem uma flecha que eu não quero atirar em lugar nenhum, eu simplesmente a solto a esmo. Ninguém faria isso, porque sabe que uma flecha tem um poder de destruição e que pode vir a ferir alguém. Uma vida também. Uma vida aleatória. O potencial do ser humano pode ser tremendamente benfeitor, mas pode ser tremendamente destrutivo, assim como o de uma flecha atirada em qualquer direção. Talvez a gente não tenha noção da quantidade de benefícios que fluem para nós através de um propósito. Eu às vezes vejo as pessoas tratando do assunto do tempo e vejo que isso não é tratado com devido foco. Por que é tão importante, em primeiríssimo lugar, antes da gente sentar para falar em tempo, em agendas, em relógios, saber onde você quer chegar com a sua vida? Basicamente, todos os referenciais que estão ligados ao tempo dependem dessa orientação. Veja bem essa palavra, orientar, nortear, vem de oriente e de norte. É uma palavra retirada, é um verbo que veio do uso da bússola nas navegações. Então nós sabemos que vamos para um polo norte magnético, sabemos que vamos para o oriente, então estamos orientados ou norteados. Imagine um barco em alto mar que não quer chegar em lugar nenhum. Que tipo de viagem seria essa e que estado de angústia e insegurança haveria nesses seus passageiros? Esperando ver o quê? O que vai surgir? Esperando que aconteça alguma coisa muito inédita, apareça uma terra maravilhosa que não era esperada? Pode aparecer um iceberg, pode aparecer um naufrágio. Sem nenhum norte, sem nenhum ponto de chegada, a nossa vida é caos. E no meio do caos, há infelicidade, há insegurança, há ansiedade, há desespero. Desespero, eu costumo falar a esse respeito que a palavra esperança e a sua raiz etimológica, que vem de spes, esse spes, quando não temos, nós temos desespero. Nós não prosperamos, que também vem de spes. A nossa esperança depositada num sentido de vida, num propósito, é que faz com que a caminhada seja válida, seja prazerosa, nos traga preenchimento, nos traga felicidade. Sem nenhum tipo de referência de direção, nós nos torturamos, sendo jogados para lá e para cá pelas marés. E as marés vêm e vão, marés que às vezes são mais brandas, às vezes mais fortes. No nosso momento histórico, esse momento da pandemia, nós passamos por uma maré muito forte e não sabemos exatamente como sairemos do outro lado e se sairmos, que nível de trauma teremos e como seremos então, porque um propósito nos daria condições de dizer, tá bom, os momentos são difíceis, mas o que eu vim fazer no mundo é maior do que isso. Vale a pena insistir, vale a pena reunir minhas forças, vale a pena ser resiliente. Sem nenhum propósito, pode ser que as dificuldades se mostrem maiores do que a própria vida. E a falta de um propósito, porque não temos hábito de fixar isso para a vida como um todo, torna a vida um conjunto de coisas aleatórias que chega um determinado momento pode nos surgir a ideia, essa viagem não vai me levar a lugar nenhum, porque de fato não está levando. Essa viagem é dolorosa demais para eu continuar perseverando para chegar no nada. E às vezes é exatamente essa situação que surge. Então, nosso lidar com o tempo
antes de qualquer consideração de caráter técnico. Teria que partir de onde queremos chegar com tudo isso. É como se você colocasse uma quantidade de gasolina no seu carro. Faz um investimento, gasta para isso. Não está fácil encher o tanque de um carro, não é isso? Por quê? Você quer chegar aonde? Lugar nenhum. Vou rodar por aí, vou ver o que pinta. Não vai pintar nada. Você vai gastar essa energia que te foi dada para ficar rodando em torno do quarteirão onde você vive, onde você trabalha. Não vai surgir nada. Ou seja, aí você tem um tipo de energia que é gasolina. No caso da vida, você tem outro tipo de energia que é prana, que é vida, e que também é desperdiçada. Também é jogada fora quando você não quer chegar a lugar nenhum. Vamos levar isso mais a sério, gente. Vamos entender todos os elementos correlacionados com isso. Eu sei que dá muito medo. Sempre dá, quando nós sentamos e assumimos algumas premissas fundamentais. Ou seja, a vida vai acabar. Acredite ou não nisso, pense nisso ou não, porque nós nos comportamos como se fosse, sei lá, aquele pássaro que enfia a cabeça num buraco porque não quer ver o perigo ou ver o predador. O perigo e o predador não deixam de existir porque ele não vê. Quando viramos as costas para o perigo, ele nos pega pelas costas, ele não deixa de existir. Portanto, a vida vai findar em algum momento. Isso é indiscutível. Isso tem que ser tão trágico assim? Ou existe alguma coisa no mecanismo do propósito de vida que pode aliviar a nossa dor diante da morte, diante de Deus, diante de tudo aquilo que nós queremos deixar para trás para as pessoas que amamos, diante do amor? Existe aí, a vida não é caótica, existe aí um mecanismo inteligente que você, sabendo encarar aonde você quer chegar, você consegue administrar esses recursos para que não seja essa tortura, esse compasso de espera por um desfecho que nos assusta tanto. Podemos caminhar para isso lúcidos, com calma, sem desejar esse desfecho, desejando o momento presente, mas também não temendo, nem nos aterrorizando à medida que o tempo passa. Um dia desses passava por um local onde havia um aniversário de crianças e aquela festa, aqueles balões. Eu pensava, bom, quando o ser humano vai adquirindo uma certa idade, salvo algumas exceções, em geral não comemora tanto assim. Começa a ter medo do tempo, começa a tomar o tempo como seu inimigo. Como seria bom se a gente soubesse relacionar-se com a vida como um todo, de tal maneira que pudéssemos, aos nossos 60, 70 anos, vestir o chapeuzinho colorido, soprar a língua de sogra com orgulho do que deixamos para trás, um orgulho do que ainda temos pela frente, sabendo que correspondem todas as nossas rugas no nosso rosto, cicatrizes de guerra, de um combate bem travado, o bom combate, bem travado. Isso nos carregasse de uma sensação de paz, uma sensação de termos honrado com aquilo que nos correspondia. Podemos. Isso não é um objetivo do outro mundo, é desse mundo mesmo. Podemos ir nos preenchendo de paz à medida que vamos nos esvaziando de juventude. Não existe uma estética tão rígida quanto se imagina do ponto de vista da beleza humana. Uma pessoa madura é muito bela. Eu desafio vocês. Desenhos, pinturas, imagens de pessoas que foram muito sábias na história. Eu te desafio a conseguir achar que essa pessoa é feia. A gente não consegue. A sabedoria dá uma aura de beleza que é uma coisa incrível. Nós temos que aprender a gostar de cada fase da nossa vida, sobretudo quando a gente sorri para o espelho e diz: opa, rapaz, mais uma que nós travamos juntas, hein? Olha só como a gente se saiu bem. Dessa vez a gente insistiu e não ganhou, mas olha a experiência que a gente levou. Na próxima a gente ganha essa. Mas olha, estamos lutando bem, hein? Cada dia um pouco melhor. Esse diálogo amistoso com o tempo, como se ele fosse um amigo que caminha do nosso lado. A ideia do propósito, gente, não é só uma coisa relacionada ao tempo, é o fundamento do tempo. Eu gostaria então que vocês tivessem toda a atenção nesse nosso bate-papo de hoje, que eu procurarei fazer o mais simples, o mais fluido possível, com algumas colocações que costumo fazer sempre, outras que raramente faço, considerando até mesmo a minha experiência de vida. Tenho 57 anos. E às vezes eu paro para pensar, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque se aparecesse um gênio da lâmpada me devolvendo os 18, os 20, os 30, eu não quereria nenhum deles. Curto tanto ter a idade que tenho.
Curto tanto as cicatrizes de guerra bem travada, curto tanto a dignidade que foi conquistada de chegar inteira do outro lado. Curto tanto não ter me entregue em momento nenhum. Não ter deixado que as circunstâncias me roubassem a mim mesma. Vocês não sabem como isso é uma fonte de satisfação. Eu olho para o tempo e digo, rapaz, você jogou duro, hein? Mas não me derrubou. Olha eu em pé aqui. E curto essas coisas. Todo um mundo muito particular, não venci todas, fui derrotada em muitas, mas até aí eu olho e digo, nossa, eu dei o meu melhor. Com as ferramentas com que eu contava, não dava para fazer melhor do que aquilo, mas olha, eu dei o meu melhor. Tranquila, tranquila. Não vou dizer para vocês, não quero criar um mito em relação à minha pessoa, eu sou uma pessoa comum, com ânimo de aprendiz. E não vou dizer que não temo a morte, sim, temo. Embora trabalhe com isso sempre, até tentar minimizar esse temor. Mais das pessoas que amo até do que da minha própria morte. É lógico que isso não é um desafio fácil de superar. Mas esse desafio de ver o tempo passar e estar em paz com ele é um desafio prévio a esse outro maior e mais fácil de lidar. É como se eu entrasse numa piscina e você não sabe nadar. Eu entrasse e te dissesse, vem, eu te estendo a mão, dá para pisar no fundo, você não vai se afogar. É isso que eu te digo. Do meio de uma piscina de 57 anos de vida, eu te estendo a mão e digo, vem que dá. Dá para vir até aqui em paz com a vida, em paz com o tempo. E isso te dá um chão sob os pés, que você sente segura. Dá para você avançar sem essa angústia, sem essa amargura de não ter aprendido a falar a língua do tempo. E o segredo disso é uma coisa chamada propósito, sentido de vida, que eu tenho usado a palavra propósito porque hoje era muito mais usual do que sentido de vida, mas é exatamente o mesmo conceito. Bom, uma das coisas fundamentais que a gente tem que falar em relação ao tempo é, todos nós gostamos da palavra progresso, desenvolvimento, crescimento, progredir. Progredir é em relação a alguma coisa. Ah, eu progredi. Como assim? Você quer chegar aonde? Ah, eu estou em Brasília, quero chegar a Goiânia, progredi. Já andei 50 quilômetros, tá bom, progrediu mesmo. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Como é que eu sei se você progrediu? Vai que você ia na outra direção e você andou 50 quilômetros na direção de Goiânia, você regrediu, meu caro. Se você não fixa o seu propósito, você não tem como me dizer que está tendo algum deslocamento útil na sua vida. Ah, eu não sou igual ao que era antes. Tá bom, mas você não é igual para melhor ou para pior? Como é que você vai me dar essa resposta? Você não tem meta, você não tem norte, você não tem oriente. Portanto, até essa avaliação que a gente gosta de fazer, eu estou progredindo, exige uma meta. Ah, eu estou progredindo em relação às metas da minha empresa. As metas da minha empresa estão aliadas com as metas da minha vida? Olha que pode ser que não, pode ser que sim. É uma questão que você tem que se fazer, não pode deixar isso para lá. Não pode ser omisso em relação às coisas da sua vida. Se estão somando ou subtraindo para a sua vida como um todo. Como eu vou avaliar um relacionamento? Hoje fala-se de mais relacionamentos abusivos, que praticamente cortam as asas um do outro e impedem que o outro cresça. Como eu vou avaliar o quão abusivo é um relacionamento se eu não quero crescer? Porque eu não tenho uma direção? Eu não quero chegar a lugar nenhum? Portanto, um relacionamento abusivo, pelo menos, eu não estou só. Olha, estar só não é tão mal assim. Depende muito, depende muito. Portanto, você não vai saber avaliar. Um péssimo emprego que está me levando a uma situação de esgotamento, um burnout, que hoje está muito comum essa palavra, gera um nível de ansiedade que a pessoa explode, não tem mais autocontrole. Ah, mas eu estava progredindo. Estava? Você estava regredindo. O pouco autocontrole que você tinha quando entrou, depois de algum tempo lá não tinha mais nada. Virou uma pessoa sensível, com os nervos à flor da pele e com a vida toda desmontada. Ah, como eu não vi isso, não viu? Sabe por quê? Você não tinha um propósito. Portanto, você não sabe dizer a alguém que pegue a tua mão e te arraste numa direção, se está te ajudando a crescer ou se está te levando para um poço ou para um abismo. Não tem como mensurar. Cuidado com isso. Outro elemento que é muito comum e é importante que a gente fale é a questão da confusão entre propósito e projeto.
Ah, eu gostaria muito de comprar uma casa. É legal, é um bom projeto, mas isso não é um propósito. Isso pode estar alinhado com a sua vida. Digamos, eu tenho um irmão, tenho um filho, tenho alguém que eu gostaria de ajudar. Portanto, eu quero fazer uma economia e vou comprar uma casa para essa pessoa poder viver em paz. Os seus recursos são pequenos, é uma pessoa que eu amo demais, tá bom. Isso tem todo o valor quando está polarizado dentro de um propósito de vida altruísta, fraterno. Aí você vai ter que depurar o seu altruísmo, a sua fraternidade, para ver se isso é o melhor a fazer por essa pessoa mesmo, ou se ela vai se acomodar com essa tua atitude, se ela tem alguma chance de progredir pelas próprias pernas, ou se realmente necessita da sua interferência, até para que essa sua atitude altruísta, às vezes, não gere um mal pretendendo fazer um bem. Que às vezes, ao querermos ajudar, favorecemos a estagnação e o comodismo de uma pessoa. E às vezes ajudamos mesmo. Como eu vou saber? O ato em si pode parecer muito bonito, mas desconectado de um propósito, é um projeto que pode ser dual, bem intencionado, mas pode sair muito mal, como se diz popularmente, o tiro pode sair pela culatra. Você pode estar alimentando uma inércia que está matando essa pessoa. E talvez a falta de uma casa fosse a única oportunidade dela reagir. Enfim, tem tantas coisas, gente. Eu quero comprar uma casa. Dia seguinte que você comprou a casa, o que você faz? Acabou a sua meta de vida? O que faz? Morre no dia seguinte? Não, você continua vivendo. Um projeto nunca justifica a vida como um todo. Um propósito, sim. Ele justifica a tua caminhada até o último suspiro e faz com que até o último suspiro seja dotado de dignidade, de qualidade e de paz. Paz de espírito. Um propósito está contigo até o último fôlego. Ele te acompanha enquanto houver vida. Quanto você tiver vida, terá também um propósito. Um projeto é uma coisa temporária, que inclusive, reiterando esse ponto, que é importante, você não tem nem como saber se é bom ou mal, se ele não está inserido harmoniosamente dentro de um propósito. Marco Aurélio, não sei se vocês conhecem, é um grande filósofo da escola estoica, e ele nos deixou um único livro. Na verdade, ele tem um outro livro de cartas ao seu mestre Frontão, mas muito específicas de retórica. O livro principal dele são as Meditações, que é um diário que ele escrevia a si próprio, claro, né? Um diário que ele escrevia em meio a campo de batalha, em situações muito adversas. E logo que inicia esse livro, ele fala a respeito de muitos homens do passado, que realizaram grandes coisas, isso acho que ainda no primeiro capítulo, realizaram grandes coisas e hoje já não são, primeiro não, no segundo capítulo, o primeiro é só de agradecimentos. Pessoas do tempo dele que esperavam ser lembradas pela eternidade. Por quê? Porque construíram uma grande carreira militar, reconquistaram vários povos. Ele diz, olha, já no tempo que eu vivo, poucos lembram desse homem. E ele pensou que se eternizasse assim. Ah, porque dominou um povo? Ele dizia, olha, tal general esperava que fosse eterno porque dominou um povo. No meu momento histórico, eu lembro dele, e muitos poucos. A minha geração, o nome dele não vai sobreviver a ela. E é incrível, porque realmente era isso. Agora nós estamos falando de Marco Aurélio aqui. Esse cidadão viveu o quê? Século III da era cristã. Nós temos 17 séculos, 18 séculos, perdão, estamos no 21 já. Temos 18 séculos e ele ainda está aqui. Sabe por quê? Ele não tinha um projeto de ir, de voltar, de conquistar isso ou aquilo, ele tinha um propósito. Ele queria sair do mundo um homem melhor, queria exercitar de maneira correta a arte de viver. Ele fez isso e ele está conosco. Quem tem um propósito é uma referência da arte de viver. Quem só tem projetos, bom, eles podem até ser bons, trazer uma certa satisfação, agregar algum valor para aquela pessoa beneficiada, podem ser bons, mas nunca são suficientes. Nem para a própria pessoa que os pratica, nem para a pessoa beneficiada, nem para o mundo à volta dos dois. Entendam isso. Isso é fundamental de ser lembrado. Tá? Então não confundam. Quantas vezes eu já perguntei para alunos meus, qual é o seu propósito, qual é o seu sentido de vida? Meu propósito é ir à Europa e passar 6 meses. Eu falei, calma, pode ser divertidíssimo isso aí, mas isso é um projeto. Porque 6 meses passam. E depois? Aí eu invento outra viagem. É difícil, né? Você está inventando maneiras de fugir de si próprio. Porque o que vai ser você? Uma soma de viagens? Um catálogo de viagens? O que vai ser? Você está vendo que isso pode ser muito divertido e faz parte de um setor da sua vida, lazer.
mas isso não é suficiente para justificar sua presença no mundo. Um propósito engloba lazer, mas engloba muitas outras coisas, inclusive aquilo que você veio somar ao mundo em termos de arte de viver, que é fundamental, deixarmos o mundo um pouco melhor do que aquele que recebemos.